Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Up Podcast. Esse é o seu podcast de estratégias, comportamentos e habilidades para empresários. Nós estamos aqui numa temporada com 10 episódios, onde nós estamos falando somente sobre comportamentos que todo empresário ou profissional de sucesso deve obter. Aqui, nesse episódio de hoje, nós vamos falar sobre mentalidade. É um assunto que eu sou suspeita em falar, porque eu discuto isso a todo instante, propósito, mentalidade, por que isso é importante, o que muda na carreira profissional de uma pessoa. E eu tô mega animada, mega feliz e zen, gente. Já me fizeram respirar aqui, estou super zen. E vambora, vamos pra cima. Para conversar comigo sobre isso, eu tô aqui com ela, que é formada em Direito, especialista, né, com pós em Perícia Criminal. Ela também é empresária há 20, 30 anos aí, tem bastante empresários na família. Mas há 7 anos ela está atuando como hipnoterapeuta especializado em hipnose não verbal. Tenho certeza que vocês já sabem de quem eu estou falando, e é claro que eu estou falando dela, Jaqueline Furoni. Tudo bem? Tudo bem. Que prazer, que prazer. Prazer é meu estar aqui com você. Um prazer enorme. E gente, com estou mega todos feliz. os ouvintes. E Que aí? bom, muito bom estar aqui. Obrigada por ter aceito o convite, tá? É uma alegria. Pra mim também. E o jeito que a gente conversou sobre esse podcast foi engraçado, né, Jaque? Sim, muito. Posso contar um pouco? Pode, claro. Enfim. Conta. Já vou começar com groselha aqui. Fui te visitar no seu novo escritório. E aí conversamos um monte, 40 minutos. Você tinha reservado 1 hora lá pra mim, pra gente conversar. A gente conversou 40 minutos sobre mentalidade, empresário, técnica. Falamos sobre a hipnose, enfim. E depois Falamos sobre Deus, sobre religião. Deus. E entramos em um monte de assunto. Ficamos Sim. 40 minutos conversando, assim, divagando. E aí, de repente, eu falei, Jaque, caramba, já se passou 40 minutos. Dá um podcast isso, né? Pois é. Aí você, dá. Falei, então vamos gravar comigo. Aí Vamos você, lá. engraçado que você não sabe a sua reação. Mas a sua reação foi tipo assim. Falei, não, é sério. Eu achei que estava brincando, que daria um podcast, mas, né? Deu. Estamos aqui. Estamos aqui. Que bom. E vamos falar sobre mentalidade, algo que você domina bastante, né? Que legal. Sim, a minha área. Bacana. Conta pra... A mente. Inclusive, eu até não falei aqui, você tá se formando, né? Fazendo uma pós. Sim, uma pós-graduação em hipnose e neurociência. Show. Que é tudo, tem tudo a ver, né? Legal, legal. Então, e a hipnose é uma ciência, então a gente agora eu estou fazendo a pós para me aprofundar ainda mais nesse entendimento da mente, do cérebro, que é fundamental. Conhecimento é tudo, né, Cássia? Com certeza, sempre, né? Que bacana. Jaque, conta pra gente como foi a sua jornada até aqui. Afinal, você é formada em Direito, mas sempre atuou como empresária, né? Sua família é uma família de empresários. Enfim, conta a sua história pra gente. Sim. Bom, então vou começar pelo começo, né? Quando eu nasci, meu avô já era empreendedor, tinha uma padaria, a primeira padaria da cidade, né? Colorado ali, a primeira rua da cidade, onde tinha o cinema, e a primeira padaria foi do meu avô Hermínio de Lázari. Certo. Né? E da minha avó, Adelaide Battaglini de Lázari. Então, eu nasci já no meio de empreendedores, né? Meu pai entregava pão na Kombi do meu avô, entregava pão e leite nas casas. Gente, naquela época, Cássia, Era a época de entregava leite pão nas e casas. leite na porta. Você encomendava seu pão e seu leite chegava na porta, Que né? show. Tinha delivery. Já tinha delivery. Legal, a prática... Você viu? O povo acha que inventou agora delivery, né? Não. Então, eu cresci ali, e o meu avô paterno também tinha restaurante e máquina de beneficiar arroz. Então, assim, eu cresci ali vendo as pessoas empreenderem, trabalharem com seus Sim. próprios negócios. E isso, para mim, eu acredito que tenha sido muito importante para depois eu ter o meu desenvolvimento como adulta. Então, sempre gostei, eu me lembro, assim, como adolescente, eu sempre gostei da área, da psicologia, de entender as pessoas, de ouvir histórias, de, saber mais delas, entender aquela mente, entender sobre sonho. Sempre fui curiosa. Mas a vida não me levou para fazer psicologia. Eu fui muito influenciada, né, pelos meus
pelos meus pais e familiares que já faziam direito. Tinha tio promotor, Sim. o meu outro tio advogado, né? O Paulo De Lázari, e o Luiz Carlos, o outro irmão da minha mãe, era promotor. Então, meus pais acharam, faz direito, vai ser legal e tal. Fiz, é um curso maravilhoso, mas não senti que seria para a minha vida profissional eu trabalhar naquela área. Não tinha a ver com o seu propósito. Não falou com a minha alma, porque eu acho que as coisas têm que falar isso. com a alma. Legal. Né? Não falou com a minha alma. Então, eu deixei de lado e continuei na vida de empreendedora ali, com meu esposo, e fomos seguindo nessa área. E um belo dia, o que eu gostava chegou para mim. Eu conhecia a hipnoterapia. Aí eu comecei e falei, nossa, vou resolver algumas questões minhas de ansiedade, tudo que me incomoda, né? E vou trabalhar em algo que eu amo. E foi assim, há 7 anos. Cara, então, legal. Fiz uma transição de carreira mesmo, né? Mas, assim, da água para o vinho. A sua transição, desculpa a pergunta, aconteceu com quantos anos? Eu tinha 48 anos. Tá vendo? Hoje eu tenho 55, né? Então, vou fazer 56 agora em março. Então, assim, eu achava, sabe, Cássia, aquela questão assim que eu ouvia as pessoas falando, faça o que você ama, faça o que você gosta, que você não vai trabalhar nem um dia, não é assim? Quem faz o que ama não trabalha, uma coisa assim, né? Aí eu pensava, gente, mas eu trabalho, faço com amor, com dedicação, mas é porque eu tenho que sobreviver, mas não é isso que eu amo. Tipo. Será que um dia eu vou fazer o que eu amo? E deu. Cara, que legal. Deu. Fui fazer o primeiro curso, minha formação lá em Curitiba. Inclusive, devo muito isso ao meu marido, meu companheiro, de 35 anos, de casado, entre parênteses, né? Ele me deu de presente o curso. Ele falou, é a sua cara. Que legal. Porque nós já tínhamos passado pela hipnoterapia. A família toda já tinha feito com uma amiga, a querida Ângela Gianni, né? Ora no meu coração, que me apresentou para essa maravilha. Aí eu fui fazer o curso. Que bacana. E falei, é isso. Ô, Jaque, você me lembrou uma coisa aqui agora, que é assim, eu sempre costumo dizer que mentalidade tem a ver com propósito, né? Só que tem gente que tem um negócio fixo, que propósito é algo que você sonha lá em criancinha e que você tem que seguir essa linha até o final dos seus dias. Tem gente que tem essa mentalidade e eu costumo chamar isso de mentalidade fixa, né? Por quê? Porque você, enfim, você tá lá quando criança, você sonha que quer ser médico. E aí você vai naquilo, não, eu tenho que ser médico porque eu sonhei isso quando criança e tal, e às vezes não é o que brilha o seu olho, não é o que faz o seu coração bater mais forte, não é o seu propósito em si, porque geralmente o propósito tá ligado a pessoas, geralmente. É difícil, eu pelo menos até hoje nunca vi, na minha pequena experiência, uma pessoa que tem um propósito ligado a ele mesmo, assim, a algo voltado ali mais pra parte do egoísmo, sei lá, enfim, eu sempre vejo a pessoa sempre pensando em outras pessoas. Eu quero ser hipnoterapeuta, por quê? Porque isso te abre o olho, né? E você agora faz o quê? Abre o olho de outras pessoas em relação à vida, aos problemas, como resolver, como ver, né, a vida de outra forma. Então, enfim, o propósito, muita gente acha que tá relacionado a algo que você tem que seguir pro resto da sua vida. E aí é que tá, você falou que você fez a transição de carreira com 48 anos. Então, o propósito é aquilo que faz você querer ser cada vez melhor. É o que faz você levantar da cama sorrindo e deitar sorrindo e falar, cara, eu tô no caminho certo. Cássia. Esse é o propósito. E muitas das vezes você pode descobrir isso com 48 anos de idade. Sem problema, né? Tem essa questão do tempo também. As pessoas, tenho 25 anos, já perdi tempo. Porque o fulano de tal foi rico com 23. Porque o ciclano, enfim. Só que cada um tem seu próprio tempo. E tudo acontece no tempo que tem que acontecer, né? De repente, a hipnoterapia pra você lá atrás não fazia sentido, né? Cássia, você falou uma coisa muito importante. Ninguém é igual a ninguém. Claro. A gente comparar-se com o outro é a pior coisa que a gente pode fazer por nós mesmos. Se comparar. Você é único, individual. Como que você vai se comparar com seu irmão, com a sua irmã, com um amigo? Cada um tem uma história de vida. Cada um tem uma essência, não é? Então, tudo que você viveu desde o momento que você foi fecundado. A gestação, que
que você passou ali na barriga da mamãe. Você viveu emoções com a sua mãe, situações com a sua mãe, eu vivi outras. Como é que a gente vai se comparar? Realmente. Né? E até os 7 anos de idade, tudo que você viveu ali, que ali tá, ó, né? Toda a sua bagagem, a formação da sua personalidade. Então, todas essas experiências foram diferentes para cada um. Cada um é único, cada um tem uma alma, não é isso? Com certeza. Então, uma dica assim incrível, né, pra gente seguir, não se compare. De forma parecida, mas assim, não é a mesma técnica, eu uso isso para empresários que eu atendo no dia a dia. E ainda ontem eu estava em uma reunião e a empresária falava para mim assim: mas o meu concorrente faz isso, o meu concorrente faz aquilo. Aí eu falei assim: tudo bem, não é porque você é minha cliente, eu quero que você pense da forma correta. A sua empresa fabrica isso, não é? Ela falou, Eu falei, quem são os seus concorrentes? Aí ela falou, fulano de tal. Eu falei, mas o fulano de tal não fabrica o que você fabrica. Eu falei, cara, nunca se compare, porque olha onde você tá, Exatamente. olha onde a pessoa está. E outra, a comparação é bom em que sentido? Se ele realmente é seu concorrente direto, que a gente chama de concorrente direto, né? Que ele vende o mesmo produto, usa, de repente, as mesmas estratégias e tal... Vê o que agrega para você e adapta isso para o seu mundo e vê o que não agrega para você e tira fora, faz diferente. Isso já vai fazer você ser diferente do seu concorrente. Então, é realmente isso já, que eu costumo dizer isso também para os meus clientes. Não se compare. Se ele não é seu concorrente, não pega ele para ser seu concorrente. E outra, concorrente não é inimigo. Não. Isso tá muito ligado à mentalidade, né? E a própria concorrência estimula você a crescer, te proporciona, né, um crescimento, porque você sai da sua zona de conforto. Realmente. Se você é único, você tem um monopólio ali, você não fica acomodado, não cria tanto. Agora, aparece um concorrente, você já começa, eu preciso melhorar, eu preciso ter um pós-venda, eu preciso, né, me aperfeiçoar aí, trazer coisas novas, vou ficar nessa mesmice? Então, perfeito. A concorrência também é saudável, em todas as áreas. Adorei. Gostou? Eu adorei porque eu falo muito sobre isso, mas dá a impressão que a gente está querendo que a pessoa continue ali no mercado lutando, mas só para ser mais um. E não é, isso faz muito sentido. Ó. Quando a gente fala de mentalidade no mundo empresarial, eu sempre falo assim, cara, é como você se vê nesse meio, como você vê sua empresa e qual é a estratégia que você usa para alcançar o seu propósito. A mentalidade está ali. Exatamente. Certo? Posicionamento, né, Cássia? Perfeito. Posicionamento. E as crenças limitantes. O que você está falando aí, eu não posso, o concorrente vem, eu vou perder cliente. Tudo crença limitante. Porque, veja bem, nós temos uma realidade externa. E falta de uma consultoria também. Claro. Faz uma consultoria com a Cássia e vai mudar isso, vai mudar essas crenças, vão mudar. Claro. E algumas sessões de hipnoterapia, né? Isso. Para ajudar a mudar a crença limitante. Perfeito, você percebeu, né? Você viu, né? Muda as crenças limitantes aí. Então, veja bem, nós temos uma realidade externa. Como funciona a nossa mente? A realidade externa está aí, né? Então, tudo que está acontecendo na economia, no mundo, está acontecendo fora, certo? Você tem controle sobre isso? Claro que não. Eu tenho controle sobre isso. Você não tem controle sobre as coisas que acontecem fora, sobre a tempestade, sobre a natureza, né? Tudo que acontece, a gente não tem. O que a gente precisa... aí passa... A nossa realidade interna passou por filtros, Cássia. E esses filtros, né? Então, tá lá o mundo, tem um filtro, e o que eu vou absorver aqui dentro de mim. Nossa mente trabalha assim. Lá, nesses filtros, tem memórias, experiências que você viveu, crenças limitantes. Certo. Então, assim, tudo que vai passar por esse filtro. Tudo que você tem ali, que você recebeu. Então, aí você vai ter a sua realidade interna. Então, as pessoas muitas vezes têm muita escassez, vivem na falta. Eu não posso, isso não é para mim, eu não tenho, eu nunca vou conseguir. Então, a sua mente ela é muito poderosa, você tem que trabalhar a riqueza. Sabe, várias vezes por dia você pode mentalizar. Você joga pro teu subconsciente, porque o nosso subconsciente ele é muito poderoso. Então, leva para ele coisas que te dão prosperidade. Riqueza, sabe? Saúde, riqueza. Vai alimentando sua mente, é o combustível para tua mente. Ô, Jaque, isso parece balela, né? Não. A gente fala... Não, assim, falando parece que é uma coisa...
mais inútil do mundo. As pessoas às vezes escutam e falam assim, é sério que eu tenho que ficar lá pensando? Não, Mas tem que pensar. a nossa mente, na verdade, as nossas ações, as nossas palavras é reflexo daquilo que está passando pela nossa cabeça, das nossas emoções, né? Então, se você está pensando coisa negativa, é aquilo que a gente estava conversando. Sim. Se você está pensando coisa negativa, automaticamente você vai ser uma pessoa negativa e você pode até desenvolver uma ansiedade, uma depressão, algo do tipo. Agora, se você pensa positivo, você está sempre buscando chegar mais próximo daquele seu objetivo, daquele seu pensamento, e aí você tá na corrida e acaba nem percebendo os seus problemas do dia a dia, ou até mesmo percebe, mas assim, tudo bem, né? Eu tenho que passar por isso, por conta de um propósito maior. Cara, legal. E... pensamentos geram emoções. é isso. São os pensamentos que geram emoções. Antes de ter uma taquicardia, uma aceleração, uma ansiedade, você pensou. Sim. Você pensou em algo negativo. Aí você alimentou aquilo. Aquilo te trouxe uma lembrança da pessoa, me fez isso, me fez aquilo, percebe? E aí você gerou uma emoção. A emoção negativa, da dor, talvez, né? Realmente. Uma tristeza. Então, você vê, tudo começa no pensamento. Então, o pensamento a mente, ela tem que estar na prosperidade mesmo. Na riqueza, no ter, não por ter, não dinheiro. Eu estou falando assim, porque saúde é uma riqueza. Bem-estar, qualidade de vida. Então, tudo que a gente puder fazer, trazer para nossa mente, para ter positividade, fazer uma atividade física, ter positividade para acordar, ir para academia, fazer uma atividade física, caminhar, né, se alimentar bem, tudo vai gerar coisas positivas. É isso. E esse pensamento positivo, ele também está muito ligado à mentalidade de sucesso. Porque a pessoa que não pensa positivo, ela tem uma mentalidade fixa. Isso fala muito no livro, e tá aí uma dica para você aí de casa. O livro Mindset, a mente de sucesso, algo assim. Vou pedir pro Eduardo colocar a foto na tela. É esse livro aqui, ó. E esse livro ele é maravilhoso. E ele fala da diferença da mente de sucesso e da mentalidade fixa. A diferença é a seguinte: quando uma pessoa tem... inclusive, nesse livro ele fala sobre o seguinte: um desafio para duas pessoas. E aí, eles estão avaliando uma pessoa com mentalidade fixa ou uma pessoa com mentalidade de sucesso. E o desafio é o mesmo. E aí, quando a pessoa da mentalidade fixa passa por esse desafio e ele erra, porque a ideia é essa, ele fala assim, eu não consigo, eu sou burro, eu sou um inútil, eu não vou pra frente, isso não é pra mim, não consigo fazer nada, bem que minha mãe falava, não sei o que, aí vem tudo aquilo, e a pessoa, né, se inferioriza e realmente ela não consegue. E não só a questão de não conseguir, a mentalidade dela é tão fixa que ela acha que ela não precisa conseguir. Aí que tá o problema. Não é você, assim, se inferiorizar, que infelizmente às vezes a gente faz isso, mas é o fato de você achar que não precisa mudar, que do jeito que tá bom. Já a pessoa da mentalidade de sucesso fala assim, tirei 5, não tem problema, da próxima vez eu estudo mais e tiro 10. É a determinação. Né? São a resiliência, determinação. Então, aquelas coisas que quem tem mentalidade de sucesso são os pré-requisitos, né? Tem que ter. Determinação, resiliência. Perfeito, é isso. Foco. É isso. Saber o que quer, né, Cássia? Porque se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Eu posso resumir mentalidade em uma frase? Eu pedi pra você... inclusive, já vou fazer esse desafio aqui, vai. Eu pedi pra você trazer pra gente mentalidade de sucesso em palavras-chave, certo? Sim. Quer falar suas palavras? Depois eu vou falar a minha. Quero. Então, eu já falei algumas aqui, né? Eu vou continuar. Manda ver. Né? Eu falei a resiliência, determinação, certo. Foco, otimismo. Otimismo não pode faltar, né? Uhum. Adaptação. Aprendizado. Perfeito. Autoconfiança e flexibilidade. Temos que ter a flexibilidade do bambu, não é? Show. Que venta, ele deita, mas ele volta, não é isso? Sempre. Não dá para ser rígido. Porque as coisas vão mudar, a economia vai mudar, tudo pode mudar. Estabilidade não existe. Você pode precisar se readaptar em qualquer momento. E a mentalidade de fracasso,
é aquela que, quando chega uma adversidade, a pessoa fala, pronto, acabou tudo, não vai dar mais. Nossa, agora já foi. Quem tem essa mentalidade de sucesso, tem esses requisitos aqui, vai pensar, eu vou me reinventar. Show. Eu vou fazer diferente. Eu fazia assim, tudo bem. Vou agora mudar o meu comportamento. E para isso a gente precisa desses, né, itens aqui. Com certeza. Essas... Para mim, mentalidade de sucesso, eu sempre peço para as pessoas trazerem em palavras-chave, mas eu vou resumir mentalidade de sucesso em uma frase, que é se eu não estou enganada, do Nelson Mandela, que eu adorei demais essa frase quando eu vi ela, que fala assim, eu nunca perco, ou eu ganho, ou eu aprendo. Exatamente. Cara, maravilhosa. É isso. Se você tiver uma mentalidade de sucesso, você vai sempre olhar para um desafio, para um obstáculo, não como algo que tá para te derrubar, Sim. ou algo que tá ali para te atrapalhar, mas para você aprender, ou até mesmo para você passar por esse desafio, ganhar esse desafio. Isso é bacana demais. No mundo empresarial, a gente pode associar isso à concorrência, a vendas, a pessoas. Tá cada vez mais escasso você ter uma equipe de qualidade que você possa delegar mesmo as funções, os processos da sua empresa, né? E a gente pode associar a tudo isso. São os desafios que nós encontramos no dia a dia. Só que ou a gente aprende com eles, se modifica, né? Sim. E tenta a qualquer custo chegar lá no sucesso, claro, com os processos e com as estratégias corretas, ou a gente tem que ganhar esse desafio. Com então certeza. Essa frase resume muito a mentalidade de sucesso. O importante é você nunca se sentir um perdedor. Nunca falar assim, minha empresa não presta para isso, eu não presto para isso não é legal, não tem como fazer. Inclusive, você me deu um tapa na cara agora sem querer, agora há pouco, quando a gente tava tomando um café, e você falou pra mim, eu falei assim, nunca que eu vou conseguir tomar café sem açúcar. Você falou, não, você vai conseguir. Eu falei, nunca. Porque eu sou do doce, eu amo doce. Você falou, Cássia, você vai conseguir. Aí agora a gente senta aqui e fala assim, mentalidade... Pro doce eu não tenho mentalidade de sucesso não, viu, gente? O negócio é comer mesmo e tá tudo certo. Calma, você ainda não passou por uma sessão de hipnoterapia. Você pode deixar o doce... Jaqueline. Tudo é aqui na mente. Programação neurolinguística, né? Você pode programar a sua mente para trazer aqui, o que eu gostaria de gostar, mas não gosto. Vou fazer o seguinte, então. Na nossa sessão tudo, de hipnose, na nossa sessão de hipnose, eu vou programar minha mente igual o Carlinhos programou a minha disciplina. Ser fitness, eu quero ser fitness. Tomava 2 litros de Coca Zero, agora só 1. Olha, tá vendo? Pode ser então, nenhum, pode ser 0. Pode ser 0. 0. Tomava 2 litros, agora é só 1. Então, assim, você não vai tirar o doce da minha vida. Não na Coca Zero, você vai ficar no 0. 0 Coca. Aí não dá, né, já que aí... É possível. Tudo depende da sua mente. Confia, acredita. Não, brincadeiras à parte, a gente tem essas limitações, né? Todo ser humano tem as limitações. Sim. E é aí que entra a questão da mentalidade. E aí eu vou passar vou passar o bastão para você aqui em uma outra percepção que esses dias eu tive e que eu achei magnífica, que é sobre a inteligência emocional. A gente sempre fala da inteligência emocional, tal, que tem que haver essa inteligência, tem que haver gestão de emoções e não sei o que e tal. O que é a inteligência emocional? E eu, esses dias, refletindo, né, sobre a nossa pauta para vir aqui gravar, eu pensei, cara, a inteligência emocional é a mentalidade de sucesso. Uhum. Porque se a minha fala, os meus gestos, o meu comportamento, ele é o que está se passando na minha cabeça, se a minha cabeça for uma cabeça negativa, eu vou ser negativa. Simples então, quer dizer que a gente sempre fala, você tem que ter inteligência emocional para passar pelos desafios da sua vida e tal. Mas, na verdade, o que a pessoa precisa é remodelar, eu acho que é essa palavra, a mentalidade. Sim. Programar ela para ver sem Exatamente. É o que eu trabalho, uma reprogramação mental. Cara, o meu trabalho é isso. A hipnoterapia, que loucura. Ela é isso, ela é uma reprogramação mental. Porque tudo que nós temos está gravado na nossa mente subconsciente, certo? Nossa mente subconsciente está lá. Então, são gatilhos. No dia a dia, você aciona essas situações sem perceber, sem ter consciência. Sim. E
vem coisas, vem conteúdos que fazem você ter certo comportamento. Então, vamos lá colocar, você falou do doce. Sim. O doce, por exemplo. Muitas pessoas falam, eu queria ter controle de doce, não consigo parar de comer doce e tal. Quando você era pequena, muitas vezes você chorou e você foi consolada com uma balinha. Aí vem cá que o vovô te dá um docinho. Sabe aquelas coisas? Tio, vem cá que eu te dou um docinho. Aí você, parava de chorar. Nossa, aquele doce te dava um quentinho na alma, né? O coração ficava quentinho. Só pra não entender. Então, a culpa de eu gostar de doce provavelmente é dos meus pais, né? Provavelmente. Tem culpados aí. Não, brincadeira. Ninguém é culpado. Só somos frutos de, né, experiências, às vezes, que não foram tão boas. E eles não sabiam. Eles estavam fazendo o melhor. Então, sempre os nossos pais, avós, fizeram o melhor que eles podiam. Claro. Eles queriam te consolar, te agradar. Então, muitas vezes você comeu o docinho e ficou bem. Foi gostoso. Aí hoje, você está com TPM, você está nervosa, você está estressado, você chega em casa, eu mereço uma barra de chocolate. Aí senta e come uma barra inteira de chocolate. Mas é porque a sua mente subconsciente entende assim. Quando a gente faz essa reprogramação mental, a gente coloca outras coisas que te dão prazer, que são saudáveis para você se consolar. Entende? Porque tudo começa na mente. Tudo. Tudo que tem aqui, Cássia, não começou um dia com alguém pensando, desenhando. Eu pensei, vou criar o cara lá, eu vou criar um aparelho, vou criar um microfone, né? Ele desenhou, primeiro ele pensou. Foi na mente. Então, primeiro veio na mente. Cara. Não é? Esse prédio que nós estamos... Que poderoso. Né? Claro. Esse óculos, tudo alguém pensou. Então, vamos começar primeiro a pensar o que a gente quer para a vida da gente. Visualizar, pensar... E deixar isso bem vivo, bem colorido, bem forte na nossa mente. A gente tem esse poder. Claro. A sua mente não sabe o que é real, o real do irreal. Porque se você pensa, fecha os olhos, pensa numa coisa triste, você não começa a sentir seu corpo ruim, enche os olhos de lágrimas, você não começa a chorar? Você está pensando em algo do passado. Então, ela não sabe. Agora a gente tem consciência, a gente começa a colocar conteúdos, né? Transformar conteúdos, ressignificar, que a gente faz essa reprogramação mental. Cara, que mistério, né? Que é tudo isso. É muito doido, né? Não ensinaram isso pra gente, né, Cássia? Não, claro que não. Por que a gente não aprendeu lá, na infância, lá, pequenininho, né? No primário, sobre o poder da mente? Por que não ensinaram a gente a respirar, a fazer para acalmar a mente, fazer uma respiração ali. Olha, gente, né? Agora nós vamos começar a aula, mas antes nós vamos fazer umas respirações. Nunca ensinaram, porque a gente ia ter muito poder. Eu acho que o pensar, né? Assim, antes de falar, de agir, a gente veio conversando sobre isso, né? E aí, e outra coisa que eu me peguei pensando esses dias significa que se a inteligência emocional tem a ver com a mentalidade, o temperamento também tem a ver com a mentalidade. Por exemplo, eu já fui mais, hoje menos, mas eu já fui mais uma pessoa explosiva. Isso tem a ver com a minha mentalidade? Hoje eu percebo que eu sou mais madura, que eu tenho meus objetivos, eu tenho meu propósito, eu tenho meus focos, eu sei o processo, as estratégias que eu vou usar para chegar até lá. E não sei se instintivamente eu me tornei uma pessoa mais cautelosa. Sim. Que estou sabendo resolver os meus problemas, enfim. Você acha que tem alguma coisa a ver? Tem tudo a ver, porque assim, tudo de acordo com o que a gente viveu, lembra? Desde que a gente chegou na barriga da mamãe. Então, às vezes, uma ansiedade que eu tenho hoje, uma impulsividade que eu tenho hoje, foram registros que eu gravei lá das minhas experiências com o pai, com a mãe, com os avós. Então, muitas pessoas conviveram em ambientes, muitas vezes tóxicos, de pessoas muito ansiosas, de pessoas negativas, de pessoas que, né, cobravam muito daquela criança. Então, aquela criança fica ansiosa, é muita pressão, não é vista, às vezes não ser visto, não ser olhado também, não receber olhar, cuidado e amor. Tudo, nós somos resultados do que a gente viveu. Tudo que a gente viveu é a programação que nós recebemos. Ô, Jaca, eu tô aqui pensando, enquanto você fala, eu tava pensando, meu Deus, você foi falando assim, ambiente tóxico, pessoa não sei o quê, e aí passa um flash na cabeça, não da minha vida, que minha vida, graças a Deus, foi uma bênção, mas de pessoas que eu conheço, que eu sei que viveu em ambientes, assim,
talvez tóxicos e tudo mais. Tem como fazer uma hipnose numa pessoa à força, assim? Se eu pegar uns 2, 3 e levar lá no seu escritório, tem jeito? Resolve? A gente precisa convencê-los. Não resolve. Porque primeiro a gente precisa convencê-los. O mundo seria um lugar melhor, Pede já. para assistir nosso podcast. Quem sabe viram algumas chaves. Primeiro você vai ter fala uns assim, assiste esse insights podcast. Fala sobre a mente. Aí, quem sabe viram algumas chaves e a pessoa tem que querer. Uma das coisas da hipnoterapia é o seguinte. A pessoa tem que querer. Se a pessoa vai lá porque o outro quis, não funciona. né? Porque você Tá tem que certo. reconhecer que você quer mudar algo. Não, é brincadeira, mas assim, a gente vê como que é poderoso essa questão da reprogramação da mente, de você começar a pensar positivo. Enfim, você resumiu aí mentalidade em palavras-chave, você falou de otimismo, de flexibilidade. Então a gente vê, e eu estou vivendo isso hoje, sabe? E eu vejo o quanto é gostoso, o quanto é bom. Aí dá vontade de fazer todo mundo viver, né? É aquela pessoa que se converteu há pouco tempo e quer converter o mundo inteiro. Exatamente. É sobre. Vai porque é bom, faz porque é bom, né? É isso. E aí dá vontade de converter todo mundo. Porque a mentalidade, cara, quando ela está voltada para o sucesso, ela é... Cara, é muito bom, Jaque. Poderosa, né? É muito poderosa, é muito bom. E assim, a gente fala sempre para empresários e tudo mais. O que tudo isso tem a ver? É aquilo, o mercado muda a todo instante, a economia muda a todo instante, você tem concorrente, você tem estratégia. Recentemente saiu uma notícia que a Google tá demitindo um funcionário em massa, assim, 1.000, 2.000 por mês. Aí você fala, como que vai sobreviver? Vai sobreviver, porque eles encontraram estratégias que eles não precisam mais de pessoas. Agora eles precisam só de uma pessoa para dominar um computador, e o computador faz tudo o resto, né? Então, enfim, aí a gente se pega pensando nisso, né? Como que vai acontecer e tal. Então, todos esses desafios surgem na vida do empreendedor. E aí, aquele empreendedor que tem uma mentalidade fixa, que ele acha que aquilo tá bom, ele fica estagnado. Sim. Ele para no tempo. Um dos maiores desafios que a minha empresa de consultoria Up, encontrou em algumas cidades lá perto de nós, né, Colorado, e algumas cidades ali ao redor, que nós estamos no interior do Paraná. Sim. O maior desafio foi uma cultura fixa, uma mentalidade fixa. Aquele empresário que você chega lá falando assim, olha, a Google tá demitindo. Significa que a tecnologia tá tomando conta. Você precisa colocar tecnologia no seu negócio. E a pessoa fala assim, não. Funcionou para mim 40 anos, assim, vai dar certo. Continua no papelzinho. Tá estagnado. Ele parou. A mentalidade da pessoa é fixa demais, né? Então, tudo isso que a gente tá falando aqui são ideias, o que mais? Estratégias, insights muito bons, muito poderosos para as pessoas olharem para o seu dia a dia e falar assim, peraí, eu acho que eu tenho uma mentalidade fixa. Como que você identifica se você é uma pessoa com mentalidade fixa ou de sucesso, de crescimento, né, que a gente chama? É quando você enfrenta um desafio e como você reage a isso. Por exemplo, no dia que eu fui lá na sua reunião, você falou assim, Cássia, eu vou sair daqui e eu vou pro velório do meu tio. E eu falei, nossa, Jaque, desculpa, tá tudo bem? Você falou, não, tá tudo ok. Ele viveu tantos anos. Ele morreu... A serenidade... Nossa, ela não tem coração, ela é fria. Não, ela sabe... Ela tem uma mente forte o suficiente para passar por aquele desafio. Depois, o que aconteceu? Você saiu dali da reunião comigo, foi pro velório. Claro que você teve aquele momento de tristeza, você mesmo me falou depois... Depois, ok, vida que segue. Esse era o propósito dele, não é? Entender. Então, eu acho que o primeiro passo para você ter uma mentalidade de crescimento é identificar o que você quer e como você está hoje. Qual é a sua mentalidade hoje? Fixa? Se for, meu amigo, corre. Porque o pessoal da mentalidade fixa vai ficar para trás, né, Jaque? Sim. Cássia, tem um livro assim, de cabeceira para nós terapeutas e eu acho que para todas as pessoas deveria ser. A gente deveria ter tido uma cartilha para a gente, que é O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. Show. E tem uma frase que eu quero falar aqui para você que eu achei, ela é maravilhosa, tem a ver com o nosso assunto aqui. Olha só, o subconsciente é como um banco, um tipo de instituição financeira universal que capitaliza tudo que você deposita nele ou grava. Seja ideia de riqueza
ou pobreza? Cara, Escolha a riqueza. Não é demais? show. É isso, Joseph Murphy, né? É um clássico Show. esse livro. Eu acho que todos nós deveríamos ter esse livro, O Poder do Subconsciente. Show. Tem podcast no Spotify, eu sempre estou ouvindo. É aquele livro que você lê, relê, de vez em quando você vai lá, pega uma frase, sabe? Cara, que legal. E eu mando para os meus clientes o podcast, alguns que eu vejo que, né, Sim. vão gostar, que já estão prontos ali para entender isso. Então, a gente precisa alimentar nossa mente. Você quer alimentar a pobreza ou a riqueza? Os dois dão o mesmo trabalho. Ser pobre ou ser rico dá o mesmo trabalho. Porque a riqueza, não estamos falando só de dinheiro, né, Cássia? Nós estamos falando assim, você ter essa mentalidade de sucesso é você ter energia, acordar de manhã, fazer atividades físicas, comer bem, ter foco para o que faz bem para a tua vida, ter a sua conexão com Deus, né? Com a sua conexão, né, divina ali. Todas as religiões, eu falo para os meus clientes, qual é a sua religião? Tá, você está afastado dela? Você está afastado de Deus? Então, nós não podemos trabalhar só a sua mente. Então, nós somos, né? Sim. 3 níveis ali, corpo, mente e alma. Então, nós temos que cuidar dessas 3 unidades que nós somos. Que legal. Então, cuida da sua alma. Como? Se volta para aquilo que você acredita, para os seus princípios religiosos ali, seja qual for, se alimenta com aquilo. Cara, que todos bacana. os dias. Então, vem um depressivo se tratar, né? Fazer o tratamento com a hipnoterapia, eu falo, primeira coisa, você não está conseguindo nem rezar, né? Ele fala, como é que você sabe? Não estou conseguindo nem fazer minhas preces mais, eu fazia, né? Então, vamos lá. Vamos refazer o Wi-Fi. O Wi-Fi com o divino. Quando o teu Wi-Fi com o divino tá desligado, não vai dar certo. Você perde a rota. É como se fosse, né, o seu Waze, o seu aplicativo tá te levando. Cara, legal. Legal. Ele tá te levando. Se você perde o sinal, Jaque. vai dar certo? Você vai chegar no caminho? Claro que não. No teu destino? Você tem. Eu acho que a gente tem meio que, né? Que Não é show. destino. Sim. Mas você tem uma missão aqui. Propósito. Pode ser um propósito, uma Sim. missão de vida. E não tem que ser de mudar o mundo, não. Que É show. dentro da sua casa. É com a sua família. É no seu trabalho. Nos seus relacionamentos ali interpessoais. Dentro do seu raio ali. Você não vai muito longe. Você não vai ser uma Madre Teresa de Calcutá, um Gandhi, Não é querer ser esses, né? Sim. Um Chico Xavier, né? Sim. Não é. É você ser o melhor. A Cássia. Ser uma Cássia. A melhor Cássia lá. Claro. É isso. Perfeito. Jaque, e você me lembrou de uma coisa que eu acabei de esquecer. Porque Foi você foi viajou tanta- aqui. Nossa, cara, viajei legal. Cara, que louco falar sobre isso. Tá, mas enfim, a mentalidade da gente, ela é poderosa a um nível que às vezes nós mesmos não entendemos. Quando você falou de propósito, nós falamos no segundo podcast sobre comunicação, e em nenhum momento dele eu falei assim, cara, comunicação é o meio que você usa para vender ou, enfim, entregar a mensagem que você tem que entregar para a pessoa de uma forma clara e objetiva. E aí a gente falou ali de propósito. Eu falei assim, uma pessoa que abastece o carro, enche o tanque e não tem para onde ir, ela é uma pessoa... assim, ela tá divagando, é igual uma pessoa que tem energia, tem vontade, mas não tem para onde ir. Sim. Ela tá solta no mundo. Agora, Cássia, beleza, eu tenho um propósito, mas eu tô sem energia, tô sem desejo, tô sem vontade. O que eu tenho que fazer? Aí a mentalidade é o combustível. Sim, Você concorda? concordo. Fiz essa plenamente. analogia no podcast anterior e é muito sobre isso. A mentalidade o sucesso é a mentalidade mais o propósito. Quando você une os dois, você se Sim. torna imbatível, vamos assim dizer. Bem isso. E tem uma frase do Napoleão Hill que eu gosto muito, que é: Esse é bom, hein? toda conquista começa com uma ideia. Não é? Show.
toda conquista começa com uma ideia. Então, primeiro, é na mente. Você me hipnotizou já? Que eu tô meio zen. O que tá acontecendo comigo? Acontece. Caraca! Não tem como, porque a gente... Ó, vou te falar aqui então agora. A gente fica mesmo hipnotizado quando a gente está, às vezes, numa conversa que a gente gosta muito. Você está em hipnose. Você está. Porque você está num hiperfoco e você está entrando na minha sintonia. Porque tudo é sintonia, tudo é energia. Aqui tem uma energia, nós estamos vibrando numa energia. Então, claro, você capta a minha energia. E a gente vai trocando essa... E a gente entra em hipnose. Porque a primeira coisa da hipnose é pelo olhar, viu? Te falei que eu faço hipnose não verbal? É pelo olhar, por fascinação. Então, a gente aprende a hipnotizar olhando, sem falar. Aí dá medo, né? Não vou ficar te olhando muito, porque senão você vai... Falar assim, daqui a pouco... Acabar o podcast. Não, brincadeira. Isso é muito bom, porque, ó, é isso. Eu sou fascinada mesmo. Eu falei aqui no começo do podcast que eu sou fascinada por mentalidade. Eu falo muito sobre isso. Inclusive, eu passei por uma experiência recentemente que eu fiquei lisonjeada, pra ser sincera. Eu recebi uma pessoa no escritório e eu falei assim, aí, posso te ajudar no quê, né? A pessoa falou assim, cara, eu quero te fazer uma proposta. Eu falei, pois não. Eu posso ficar aqui? Assim, eu venho aqui durante as manhãs, à noite. Falei, por quê? Não, porque eu acho que você é uma pessoa que inspira e eu quero ficar do seu lado. Eu falei, nossa, me senti bem, né? Eu falei, caramba, e aquilo dá uma alimentada no ego da gente. Eu falei, cara, que legal e tal. E aí ela fez até uma comparação, falou assim, eu gosto muito de Pablo Marçal e eu acho que você é o Pablo Marçal que eu tenho acesso. A minha cara foi essa, eu falei, não sei se você tá me xingando ou se você tá me... Aí você fez assim... Se você tá me... Ai. Eu falei, agora eu tô com um pouco de receio. Outro, não. Eu falei pra ela, olha, obrigado. Mas assim, eu vi que naquele momento, ele era uma referência pra ela. Sim. E aí eu estava sendo também. Eu falei, agora, será que eu passei a mensagem errada, meu Deus? Tô com um pouco de medo. Mas qual que foi a ideia, a questão ali? É que daí essa pessoa está indo até hoje. E a gente vai lá e a gente conversa sobre tudo. E uma das coisas que eu mais falo, já que eu acho que é por isso que você viu essa fascinação no assunto, é sobre encontrar o propósito e ter a mentalidade ideal para você alcançar esse propósito. Cara, a minha vida mudou, assim, significativamente depois disso. E eu contei uma experiência que eu tive aqui essa semana com vocês, que foi uma experiência totalmente desagradável, né? Que foi a experiência lá da minha casa. Sim. E, cara, eu fiquei em paz. Viu? Tanto porque eu estou mais próxima de Deus, eu sinto isso, né? Não é só o mental, como você mesmo falou, nós somos 3, então a gente tem que trabalhar tudo isso. Mas o fato de eu saber onde eu quero chegar e o que eu tenho que fazer para chegar lá. Então, e aí você vê as coisas se conectando, né? Você fala assim, caramba, eu tô no caminho certo. Então, é magnífico isso. Por isso que eu sou fascinada por esse assunto, sou fascinada por aprender cada vez mais sobre ele e por aplicar ele na minha vida, na minha empresa e com os meus clientes. Eu tento ao máximo as pessoas sentarem lá e eu falar, cara, vamos lá, vamos pensar, vamos pra cima, né? Então, eu quero que você dê dicas agora para as pessoas terem uma mentalidade mais aberta. Façam hipnose, é a primeira delas. Se você não quiser fazer hipnose, só fica assim, olhando para esse podcast que você vai... Reprograme a sua mente. Entrar em transe, igual eu aqui. Reprograme a sua mente. Mas assim, olha, uma coisa básica, tão simples, que as pessoas não fazem, a maioria não sabe. Primeira coisa, aprender a respirar. Exercício de respiração diafragmática. Vamos fazer um aqui, Cássia. Bora. Respiração diafragmática. Ela te acalma, ela te dá foco e concentração. Lembra que antes de começar nós fizemos algumas respirações? Isso é básico. Você vai fazer uma prova, você vai ter uma entrevista de emprego, você vai... Para um pouquinho, solta tudo, fecha seus olhos, faz algumas respirações ali. Inspira pelo nariz, levando o ar lá no abdômen e você pode contar até 4. Essa respiração é facinho, ó. Inspira pelo nariz... Enche o abdômen, contando até 4. Segura contando até 4. Solta pelo nariz, contando até 4. Segura novamente contando até 4. Então, você pode até mentalizar um quadrado. 4, 4, 4, 4. Fica mais fácil, mais didático, né? Uhum.
Então, assim, começa aprendendo respirar para tudo que você for fazer, porque você vai oxigenar o seu cérebro e você vai trazer mais equilíbrio para o teu corpo. Então, postura, porque olha só, você consegue ficar triste assim, Cássia? Ou não, ficar alegre assim? Não dá, né? Dá pra ficar alegre? Eu tô tão ganhando loteria, tô tão... Ganhei loteria. Não, né, gente? Ganhei loteria. Como é que você chega contando? Olha, então assim, começa cuidando da sua respiração, da sua postura. Tenta sentar na coxa, né? É legal essa dica, você senta na coxa, em vez de sentar no seu cóccix. Senta na sua coxa. Coluna ereta, porque... Tá todo mundo sentando na coxa aqui. Olha, só pra vocês saberem, a gente tá com uma plateia aqui e elas acabaram de se arrumar então sentando na coxa aqui. Gente, todo olha mundo o poder da influência, e todo gente. mundo que estiver assistindo, Olha... eu tenho certeza que quem ouvir olha também... Olha o poder, vai... até eu vim então sentar na coxa agora, senta porque foi na coxa, senta sua coluna reta, respira. Olha, só isso, porque o seu corpo fala. Né? Então, você abre o seu coração, respira. Não tem como você ficar triste. Levanta um pouco, olha para cima. Você vai ficar triste? Quando a gente está triste, a gente olha para o chão, quase cai lá, não é? Então, começa com a sua postura corporal, com a sua respiração. São coisas básicas que todo mundo pode fazer. Mas aí tem consciência corporal. Então, procura, né, sorrir mais. Gente, coisas básicas, coisas simples. Sorria mais. Olha, bom dia, bom dia. É estranho, não tem problema. Começa a treinar. Tá passando um estranho por você, né? Começa, faz a sua postura, respira lá, fica com o peito aberto, olha, bom dia, dá um sorriso. Gente, às vezes a gente muda o dia da pessoa, mas muda o nosso também. Com certeza. Você sorriu, você tá mandando o que pro teu cérebro? Olha, o cérebro entende assim, ela tá feliz, vamos ficar felizes tudo aqui. Umas células vão ficar todas felizes. Porque, olha, o dia já começou bem, né? Ela já falou um bom dia, tá feliz. Adorei. Então, assim, coisinhas básicas. Leitura. Faça uma leitura edificante. Pode ser da tua Bíblia, teu evangelho, sei lá, o que você tiver. Show. Né? Faça uma leitura edificante. Comece seu dia. Gente, uma coisa, não veja notícias. Não veja jornal. Essa é uma boa dica. Não veja jornal, não veja notícia. É melhor ficar desinformado do que ficar ansioso. Do que ficar... triste. Consumindo conteúdo negativo. Pensa que eu vou estar informada, eu não vejo notícia, não vejo jornal, não vejo notícia, porque me deixava muito ansiosa. Então, veja bem, você vai se informar, você vai ver tudo que está acontecendo na política, na economia do mundo, e ao mesmo tempo você vai ficar ansiosa. Coloca na balança. É melhor o quê? Você ficar desinformada às vezes? Não sei, não vi, não sei o que aconteceu. Ou ansioso. E detalhe, né? Isso faz com que a gente, além de consumir um conteúdo tóxico negativo, a gente não vai resolver esse problema. Não vai. É a realidade externa que nós estamos falando. É mais ou menos assim. Não tenho controle sobre o que está acontecendo lá em Brasília, que os deputados estão fazendo. Eu posso me manifestar, sim, votar na hora do voto. Sim. Né? Aí, essa é a forma que a gente se preocupa, né? E me organizar ali na minha comunidade, fazer algumas coisas, mas eu não vou ter o poder de mudar. Eu vou me estressar com aquilo. Com certeza. Entende? Então, assim, certo. Nós temos como fazer para ficar, para ter uma mentalidade de sucesso positiva, e nós temos também como fazer para ficar negativo, depressivo, ansioso. Então, escolhas. Show. O que você escolhe para o seu dia? Existe um livro do Rick Chester que chama Escolha o Seu Difícil. E aí ele passa diversas situações do dia a dia dele, que ele fala assim, por exemplo, eu não lembro se isso tem no livro, mas eu vou citar um exemplo aqui. Trabalhar é ruim, é difícil, né? Trabalhar para sua própria empresa é difícil, trabalhar para um CLT é difícil, então os dois é difícil. Qual é o difícil melhor? Assim, né? O que vai te dar mais resultado, o que vai ser mais legal de você fazer, ou enfim. É o X, então faça ele, escolha o seu difícil. O difícil vai ser de qualquer jeito. E é importante também a gente ter uma mentalidade assim que... eu vou treinar minha mentalidade de sucesso, então eu não vou ter mais problemas? Isso foi uma pergunta que eu te fiz. Jaque, você é hipnoterapeuta. Significa que você treina todo mundo para lidar com os problemas, então você lida com os seus? Ou seja, você não tem problemas?
Tem. E a própria Bíblia fala isso. No mundo você vai ter problema sim. Todo mundo tem. Né? Então não é... A mentalidade de sucesso não é a ausência de problema. Não é como você lida com eles. Sim. Então, a todo momento, você tem que fazer uma escolha de... Isso é fácil, ou melhor dizendo, isso é difícil, mas isso também é. Qual é o difícil que vai me fazer melhor, ou que vai fazer eu chegar no propósito que eu tenho que chegar? Inclusive, você falou uma palavra que a gente, na programação neurolinguística, a gente fala assim, é proibido falar. Difícil. Ah, é? É palavra que você não pode falar pro teu cérebro. É difícil fazer isso. Então, você não fala isso. Porque tudo que você está falando, você está mandando para sua mente, né? Sim. Subconsciente. Então, assim, é desafiador. Tem palavras que a gente tem que tirar do vocabulário, sabe, Cássia? Difícil, não posso. Não consigo. Não consigo. Então, assim, tira o difícil. Tira palavras negativas, começar a trocar. Porque você pode pôr desafiador. Não é verdade? Sim. Então, vamos cortar o difícil do nosso dicionário. Já é sabe? Um começo de uma mentalidade de sucesso. Realmente. É que é o otimismo, né? Que você definiu ali. Bacana. Ô, Jaque, que papo legal, hein? Que bom. papo legal. Que bom, eu também gostei. Bacana. Bom que você gostou da nossa conversa. Nossa, gostei demais. Eu ficaria mais... E sabe o que é engraçado, Jaque? É que quando você olha pra nossa plateia, tá as duas assim, ó. Elas estão hipnotizadas? Provavelmente. Eu não sei como funciona, mas provavelmente. E tem uma ali que se fizer aqui... Como que é o apelido dela, Rabicho? O Rabicho. Viu? Tem uma ali que ela já ficou hipnotizada, entrou em transe e ficou. Facinho, facinho. Ô, Jaque, legal, cara. Olha, a gente já falou aqui da sua história, que você é uma empresária, sua família é uma família de empresários. Você deixou a sua carreira de direito, né, que também faz parte ali de uma parte da sua família, para você se tornar uma pessoa, para você sempre empreender. Agora você está empreendendo de novo, só que na área ali da saúde, né? Seria saúde isso? Mental. Saúde mental. A mais importante. Sim, com certeza. Enfim, então a gente já falou sobre tudo isso, falamos sobre o poder da mentalidade de sucesso, sobre no que ajuda para o empresário, né? Que no caso a mentalidade fixa deixa a pessoa engessada. Então a mentalidade de sucesso faz você abrir os seus horizontes, faz você querer cada vez mais ser melhor e tudo mais. Você já deu dicas. Cara, só posso pedir para você agora finalizar com o seu merchan. Falar o que você tem para falar. Mas antes, você me deixa eu falar mais algo que eu gostaria com toda certeza. de compartilhar aqui? Por favor. Tem um livro que sim, um outro livro, mas assim... Mas dê dicas de livros aqui pro ele pessoal. está dentro desse, olha que interessante. O livro Poder do Subconsciente. Então, assim, é um livro que eu acredito que a gente precisa ter. Que ele chama Os Segredos que Vão Mudar Sua Vida. E são 3 caras, assim, incríveis, que é Napoleon Hill, Joseph Murphy, do Poder do Subconsciente que eu falei, e o Dale Carnegie. Show. Esses 3 num livro só, que foram compilados ali. Então, pensa, suprassumo do poder mental, da riqueza, do sucesso, porque, né, são clássicos aí. Então, esse livro eu acho que seria muito interessante. Quem gosta desse assunto que nós estamos falando aqui, né? Os segredos que vão mudar sua vida. Desses que legal. 3 autores. Está tudo junto lá. Que legal. Tá? Curti. Seria essa uma dica. Perfeito. De livro. Então, assim, você me perguntou sobre o meu trabalho. A hipnoterapia. Ela é a terapia feita. Então, é uma psicoterapia breve. Porque em algumas sessões, a gente vai lá na causa, ressignifica, reprograma a mente, certo? Certo, então, perfeito. Uma psicoterapia breve. E ela vai trabalhar terapia em estado de hipnose. Por isso que hipnoterapia. Entendi. Em estado Legal. de hipnose. Que é, para falar com a mente subconsciente, eu tenho que estar no meu estado de hipnose. Que é acessar a mente subconsciente. Porque a mente consciente está aqui, na frente, né? Ela é a nossa protetora ali. Então, para acessar a mente subconsciente, a gente faz um relaxamento, algumas respirações, nada de sobrenatural, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver, nada de místico. É mental, é científico. Legal. Tá? A hipnose, ela começou ali com médicos, né? Sim. Show. Começou sendo usado na saúde. Show. Então, vamos tratar questões de fobias, medos, ansiedade, todos os transtornos
mentais, Legal. psicológicos, podemos tratar. Que bacana. E também quem não acha que não tem, mas às vezes quer mudar comportamento. Então, foco para o estudo. A gente pode trabalhar a hipnose para concentração, inclusive para potencializar empreendedores, a memória. Isso, ter essa mente. Também podemos usar, eu tenho clientes que vão para atingir a prosperidade. Eles querem desenvolver projetos, querem desenvolver as metas, os objetivos, mas tem crenças limitantes. Quer ter a mente empreendedora, mas não tem, porque, né? A escassez que viveu lá na infância, passou fome às vezes. Sim. Não teve condições. Show. Então, eu tenho pessoas que vão lá para desenvolver o lado realmente empresarial. Então, para o estudo, para a disciplina, eu quero mudar comportamento. Cara, sabe? Sim. Ela serve para você mudar comportamentos. É maravilhoso por isso que você reprograma a sua mente. Bacana, hein? Sabe? E então, rapidamente, porque vai na causa. Então, basicamente, você consegue atender empresários? Sim. A partir de 6 anos, olha. É isso que eu ia falar. Tenho qualquer idade. De 6 anos Legal. com problemas, né, graves, Legal. psicológicos que tem, né? A gente pensa que criança não tem. Comportamentais Sim. também. De 6, eu tenho clientes de mamando a caducando, como dizem. De 6 até 80 já tem. Que legal. E você atende online, presencial? Aonde? Sim, online. Pro Brasil e para o mundo, né? Legal. Clientes desde a Austrália até, né, todo o Brasil. Show. Presencialmente em Colorado e em Maringá eu atendo também. Maravilha. Toda semana eu venho para cá. Maravilha. Bom, obrigado novamente por ter aceito o convite. Gratidão. Que coisa boa. Fico muito feliz demais de dividir Cássia, esse momento com você. Também cara. que a Bacana. gente possa ter transmitido aí uma mensagem positiva para que as pessoas, né? Com toda certeza. Fiquem mais otimistas. Tenho certeza que vai ter muita gente que vai ter uma mentalidade diferente depois desse podcast. Pra gente finalizar, eu quero dar alguns recados aqui pra vocês. Se você tá assistindo a gente pelo YouTube, peço que você já se inscreva. Curta o nosso vídeo, deixe um feedback aí pra gente, o que você achou do nosso podcast aqui com a Jaqueline. E se inscreva no nosso canal, no nosso Spotify, né? E ative as notificações, porque toda terça às 19 horas tem um episódio novinho aqui pra você. Nós já falamos sobre disciplina, comunicação, que tá no ar já. Nós já falamos sobre imagem, posicionamento, agora sobre mentalidade. E tem outros assuntos, outros convidados legais pra participar aqui com a gente. Pra finalizar, eu quero dar aqui algumas dicas pra você ter uma mentalidade diferente e alcançar o seu sucesso profissional. Seja você um empresário ou não, você pode alcançar o seu sucesso profissional a partir dessas dicas que são: descubra o seu propósito, saiba aonde você quer chegar. Por mais que você tenha que ressignificar sua carreira, por mais que você passe por uma transição, não tem problema. Descubra aonde você quer chegar hoje. Viva de ações até chegar no propósito. E essas ações, às vezes, pode ser que te desafie, pode ser que você sofra um pouco e você tenha que escolher ali o seu difícil, mas sempre coloque o otimismo em prática e entenda aquela frase que nós falamos aqui no meio do podcast, que é: toda situação, ela pode ou te ensinar ou fazer você ganhar, mas nunca se coloque numa posição de perdedor. Por último e não menos importante, é o que a Jaque mais faz, é o mantra dela: agradeça e persista sempre. Beleza? Um prazerzaço. Tem um último desafio pra você. Prazer é meu. Você aceita um último desafio? Aceito. Ele é muito simples. Nós vamos olhar pra aquela câmera do meio ali. Beleza? Sim. E aí no 3 nós vamos falar assim: dê um up. Eu vou contar até 3 e a gente fala junto: dê um up. Beleza? Vamos lá? Vamos lá. 1, 2, 3, dê um up. Up. Valeu! Obrigado, Jaque.